Olá, gente, tudo bem? Turma de Penal 4. Vamos falar um pouco hoje acerca do delito de terrorismo, que é a Lei 13.260/2016. É também considerado um crime hediondo, né? Conforme dispõe o artigo 2º da Lei 8.072/90, nós temos a tortura, os tóxicos, né? O terrorismo equiparado a crime hediondo, né? Então, a Lei 8.072/90 e o próprio artigo 5º da Constituição Federal deixam claro isso. Então, é um tratamento mais rigoroso, né? Porque você sabe que quando se trata de crime hediondo, o livramento condicional seria mais de 2/3, né, de cumprimento da pena. No tocante à progressão de regime, houve uma alteração relativamente ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, o artigo 112 da Lei 7.210/84, que você sabe que os crimes hediondos, o prazo de progressão é a partir de 40% do cumprimento da pena. Não é? E além de ser necessário também, tanto na progressão como no livramento condicional, ser observada a questão do comportamento do apenado no interior da unidade penitenciária, seja ele cumprindo, esteja no regime fechado, ou também se ele estiver no semiaberto, tem que ser avaliada a questão da certidão carcerária dele, do bom comportamento dele, né? Então, houve uma alteração bem profunda no artigo 112 da Lei 7.210/84 com o chamado pacote anticrime, né? Então, aumentou os prazos de progressão dos crimes hediondos. Tem casos até que quando o sujeito é reincidente em crime hediondo, a letalidade, a morte, né? O prazo aí já pula para 70% do cumprimento da pena e sendo aí impedido o livramento condicional, que é até de constitucionalidade questionável, né? Você proibir a questão do livramento condicional em determinados tipos penais, né? Como é esse aí dos crimes hediondos nesse dispositivo da Lei 7.210/84, tá bom? Bom, sobre os crimes de terrorismo, né, essa lei, ela de certa forma, ela demorou um certo tempo para vir, até por razões óbvias aqui no Brasil. Não era até então conhecido atos de terrorismo, né? Pelo menos no termo correto da palavra. Você não pode dizer que terrorismo seriam manifestações políticas, né, passeatas, né, mesmo que ocorra algum ato de vandalismo, né, o que aconteceu naquela época, por exemplo, de repercussão, manifestações contra o governo da presidente Dilma, por exemplo, os black blocs, né, isso não quer dizer que configura propriamente dito ato de terrorismo, tá bom? Então, o terrorismo ele está tipificado no artigo 1º desta lei, tá? Onde seria, né, um ato praticado por um ou mais indivíduos, não é, por razões de xenofobia, que seria uma aversão a um estrangeiro, a um imigrante, a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Quer dizer, o terrorista ele mexe com a coletividade. Isso daqui, sem sombra de dúvida, é um crime que o bem jurídico tutelado é a paz pública. Então ele gera um clamor social, ele mexe com a coletividade, né? O terrorista muitas vezes ele não tem um alvo definido, né? O terrorismo também a doutrina majoritária entende que pode, a própria lei permite, né, que possa ser cometido através de só uma pessoa. Né, o chamado lobo solitário, por exemplo, né? Então o sujeito pega um carro-bomba, né? Ele pega e mata não sei quantas pessoas e esse sujeito ele age isoladamente, como nós já vimos, casos assim que aconteceu na Espanha, em Barcelona, em Madrid, nos Estados Unidos também, não é? Então essa lei ela foi criada em decorrência também de uma solicitação, um clamor de caráter internacional. O terrorismo é um crime que tem aí uma consequência no âmbito mundial, não é? Então, nós não podemos deixar de mencionar várias facções, organizações terroristas que atuam, né, em determinados países e que causam consequências
em diversos locais do mundo, né? Por exemplo, não se pode negar de forma alguma que um dos maiores atos terroristas, nós nunca mais esquecemos, foi o que ocorreu lá nos Estados Unidos, no tocante às Torres Gêmeas, lá em setembro de 2001. Né? Então foi um dos piores, né, catastróficos, né? Um ato terrorista que teve participação da Al-Qaeda, né? Que logo após aquela atitude, em outubro daquele mesmo ano, em outubro de 2001, os Estados Unidos lançou uma série de medidas, de leis, né, chamadas aí de Patriot Act, né, USA Patriot Act, né, no sentido de combater essas organizações terroristas. Mas, no entanto, essas medidas também atingiram o cidadão americano. Não só o cidadão americano, mas pessoas do mundo inteiro, porque os americanos começaram também a interceptar as comunicações, o e-mail, ligações telefônicas, tudo aquilo que eles consideravam suspeito, né? Então foram medidas muito extremadas, medidas em que se utilizou, tanto a nível administrativo como a nível penal, um direito máximo, um direito penal máximo, né? Para tentar combater, tentar diminuir a incidência desses atos no território americano, tá bom? Nós não podemos olvidar também a existência de inúmeras organizações terroristas, por exemplo, né, que a história sempre recorda, a própria atuação do IRA, do exército irlandês, apesar de haver questionamentos no tocante à sua estrutura e também as razões por que eles praticaram determinados atos, mas nós podemos falar aí, sem sombra de dúvida, do Estado Islâmico, não é? E diversas outras organizações terroristas que atuaram, né, em diversos países, notadamente no Oriente Médio, nesses países. E isso, houve um receio que o Brasil também fosse vítima disso. E a principal intenção, né, a necessidade maior de se criar essa lei foi precisamente no ano 2016 mesmo, no tocante quando houve aqui no Brasil as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então achou-se que nesse momento, em decorrência da participação de diversos organismos internacionais, de diversos times, né, de diversas nacionalidades, poderia haver sim um ato terrorista aqui no Brasil. Então essa lei ela foi editada a toque de caixa, é verdade, né? Numa velocidade imensa, né? Então foi uma discussão realmente no Congresso Nacional de forma instantânea praticamente, e ela foi aprovada. É uma lei que nós observamos que, sem dúvida alguma, há a utilização de um direito penal máximo, um direito penal do inimigo, não é, como destaca o professor Gunther Jacobs, né, na sua obra Direito Penal do Inimigo, não é, e que pune, sem dúvida alguma, na sua maioria são crimes formais, são crimes de mera conduta, e aqui na lei do terrorismo, você nota que no artigo 5º dessa lei, você tem claramente aqui o delito de realizar atos preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumar tal delito. Então, no artigo 5º da Lei 13.260, você tem claramente aqui, já taxado um tipo penal que é de constitucionalidade até questionável também, a sua própria taxatividade é um crime vago, mas que está punido diretamente os atos preparatórios, que de um modo geral a nossa doutrina, né, a lei penal, ela não permite. Na prática, o Renato brasileiro, por exemplo, ele diz aqui que está se punindo o ato preparatório do ato preparatório, né? Porque se você observar no artigo 2º, no parágrafo 1º, você já tem medidas aí que já pegam atos preparatórios, né? Você tem no artigo 2º, parágrafo 1º. Porque veja bem, o terrorismo
É o que tem no caput, no artigo 2º, mas tem que ter uma finalidade específica, tem que ter os chamados atos de terrorismo, não é? Então, o artigo 2º, ele não vem desatrelado, ele não vem desacompanhado do parágrafo 1º, não é? Então, o terrorismo são esses atos que aí é contra uma xenofobia, por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, não é? Com a intenção de provocar temor social, terror social, né? É um crime de perigo concreto para a maioria da doutrina, mas, no entanto, tem que ter esses atos de terrorismo que estão previstos no parágrafo 1º. Então, ele está acompanhado desses atos de terrorismo, né? Ou seja, usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, etc. Então, aqui no parágrafo 1º, você já nota, gente, que de fato existe aqui até núcleos de caráter formal ou de mera conduta, usar ou ameaçar usar veneno, não é? Você ameaçar usar com a finalidade do artigo 2º, por razão de xenofobia, com a finalidade de provocar temor, terror social, isso já configura, portanto, o delito de terrorismo na forma consumada, não é? Então, ele é uma lei de caráter aí que realmente pega, não é? Tem um caráter de direito penal do inimigo. Se ela só pegasse terrorista, tudo bem, mas muitas vezes o suspeito ele já é atingido com essa lei. Esse é o risco maior. São crimes, sem dúvida alguma, de ação penal pública incondicionada. Você está vendo aqui no artigo 2º, o artigo 2º da lei 13.260. É um crime comum, o sujeito ativo, o sujeito passivo. Unissubjetivo, você está vendo que só precisa de um sujeito ativo, ele seria unissubjetivo. Tudo bem que o artigo 3º dessa lei, artigo 3º, ele seria plurissubjetivo, porque a organização terrorista teriam que haver pelo menos 4 pessoas, não é? No artigo 3º, mas no artigo 2º não, pode ser o chamado lobo solitário. Então, ele é um crime comum, muitas vezes é um crime permanente, não é? Então, você tem núcleos aqui, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, venenos, gases tóxicos, é o que está no parágrafo 1º, inciso 1. Então, isso é um crime permanente. O flagrante pode ser em qualquer instante. E, além disso, no artigo 5º, você tem um caso de ato preparatório. Até aqui a lei fala de ato preparatório, né? Não seria também a possibilidade de incidir, como diz o Renato Brasileiro, em cogitação, né? Mas aqui no Brasil nós temos conhecimento que na época da Olimpíada de 2016, um sujeito aqui, um brasileiro, ele foi acusado de terrorismo exatamente por ter feito contato, não é, com organizações terroristas do Oriente Médio, não é? Na época antes das Olimpíadas, não é? Então ele fez esse contato, ele teve essa ligação com essas pessoas, mandou e-mail, fez ligações, apenas por isso ele respondeu pela lei do terrorismo, precisamente aqui no artigo 5º dessa lei, certo? Apenas por isso. É um crime que é bom que se diga que a competência é da Justiça Federal. Então, aqui o bem jurídico tutelado de fato, ele desafia, não é? É um crime que tem um caráter transnacional, não é? Então, é um crime que tem um caráter transnacional. Então, o artigo 11 dessa lei deixa claro, o artigo 11, para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nessa lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal, em sede de inquérito policial e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento, nos termos do artigo do inciso 4 do artigo 109 da Constituição Federal. Então, a competência, de fato, é da Justiça Federal e a Polícia Federal é a responsável pelas investigações. Então, o Brasil implementou essa lei, é uma lei que, de certa forma, sofre críticas, mas é uma lei que, de certa forma, ela foi copiada
da legislação espanhola, parte também, principalmente da legislação americana, e que, sem dúvida alguma, é considerado crime hediondo. O entendimento majoritário é que todos esses tipos penais aqui são considerados do quilate hediondo, apesar de haver algumas controvérsias, mas a maior parte da doutrina entende como um todo isso daqui sendo considerado crime hediondo, esses artigos todos que estão aqui, apesar de haver outros posicionamentos. Outro ponto importante que eu queria também abordar com você, não é mais que você vai receber também material nesse sentido, doutrina nesse sentido, é que esses crimes aqui, eles não quer dizer que você praticando um terrorismo e havendo, por sua vez, o crime de homicídio qualificado, o crime de lesão corporal, esse delito aqui vai absorver. Não quer dizer que vai acontecer isso. Aqui é um ato distinto. Né? Aqui ocorre o chamado desígnio autônomo, então está tipificado o terrorismo e não quer dizer que esse delito vai absorver delito supostamente menor. Então vai ter aí o dolo específico para cada um, o dolo para cada delito, e o sujeito vai responder pelos dois crimes, então vai responder através do concurso de crimes. Então veja que no artigo 2º, na pena que tem descrito reclusão de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou violência. Então está comprovado aqui que se ele comete homicídio e também na forma do terrorismo, ele responde pelo artigo 121 do Código Penal, se for qualificado, inclusive, e também pelo artigo 2º da Lei 13.260/2016. Ou seja, não está havendo aqui, portanto, conflito aparente de normas. Vai haver uma soma, um concurso, seja formal ou seja material de crimes, dependendo do caso, certo? Tá bom? Então você tem outras situações aqui, tá? Há uma investigação bem especial nesse tipo de crime, como dá o contorno do artigo 11, do artigo 12, não é? Então aqui no artigo 12, o juiz de ofício a requerimento do MP ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indício suficiente de crime previsto nesta lei, poderá decretar no curso da investigação ou da ação penal medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existente em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei. Então, o que vai acontecer, gente? Havendo indício de crime de terrorismo, já de forma cautelar, pode haver a cautelar real ou a cautelar pessoal, ou ambas. Então, a cautelar pessoal, as medidas cautelares pessoais, você sabe que é aquela que é exatamente para haver uma prisão preventiva, né? Haver uma prisão temporária, e você também tem as cautelares reais, que é exatamente a busca, a apreensão, o sequestro, o arresto, né? De bens, né? De imóveis, de móveis, né? Que estão servindo como base aí para a prática do delito de terrorismo. Então eu peço que vocês analisem a doutrina relativa a esse crime, eu peço que vocês estudem, principalmente no Renato brasileiro, né? Na doutrina dele, que é essa daqui, certo? A legislação criminal especial comentada, então estudem por essa doutrina, tá bom? Atualizada, procurem também adquirir doutrina que seja já atualizada com o pacote anticrime. É do Rogério Sanches, não é? É do Guilherme de Souza Nutti, dentre outros. Muito obrigado, gente. Depois eu mando outros vídeos para vocês. Até mais!